Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Leia a Bíblia Comigo. Hoje nós vamos ler 3 capítulos, 16, 17 e 18. Problemas no final de semana, gente. Todos os cachorros resolveram latir, todos os vizinhos resolveram fazer festa. Ai, delícia, não consegui gravar. Bora lá. Dessa vez, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa palavra, Senhor. Te pedimos que o Teu Espírito Santo revele a Tua aliança ao nosso coração, Senhor, e aquilo que nós devemos fazer em obediência e aquilo que nós devemos abrir mão também em obediência e em fé, Pai. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Dessa vez eu vou dar um contexto geral para vocês, ao invés de ficar lendo capítulo, versículo a versículo, tá? Porque hoje, como são 3, a gente vai andar um pouquinho mais rápido. O primeiro capítulo que a gente vai falar é o capítulo 16 de Gênesis. No capítulo 16, fala aqui que Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nem filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família através dela. Isso era o costume da época, era como se fosse uma barriga de aluguel, só que não tinha, né, essa coisa de colher óvulos como a gente tem hoje em dia. Então simplesmente a mulher entregava a serva para o marido e aquele filho ficava sendo dela. E foi isso que Agar fez. Lembre-se que Agar era egípcia. Ela veio com eles quando Abraão passou aquela temporada lá no Egito, mentiu e etc, tá? Ok? Não existe nenhuma parte da Bíblia que diz que Abraão tinha que ter ido para lá porque Deus mandou. Ele foi porque ele decidiu ir. Foi lá, mentiu, arranjou confusão com o faraó e depois voltou com essa serva. Aí agora que Sarai não consegue engravidar, ela vai entregar Agar para Abrão. Para que ela fez isso? Abrão tinha uma promessa de ter um filho, só que estava demorando. Ela falou assim: eu já sou velha, nem menstruo mais, meu marido já é velho, como é que eu vou ter um filho? Vou dar um jeitinho, né? Porque Deus não ia conseguir, né? Quem é Deus, né? Para conseguir dar um filho para ela. Enfim, ela foi dar um jeitinho na promessa de Deus, foi lá e deu Agar para o marido dela. Só que, o que aconteceu? Agar ficou grávida. E aí ficou fazendo hora com a cara de Sara, porque naquela época a mulher que não engravidava era vergonhoso. Ter filhos era como se fosse o papel principal da mulher naquela época. E as famílias, lembra que Abrão ele era líder de um clã. Era importante que os clãs tivessem muitos filhos, porque era uma questão também de segurança, era uma questão de conquista de território, era uma questão política, né? Uma família grande era uma segurança naquela época, né? Porque todos os territórios eram conquistados na base da guerra. E ela tinha essa vergonha de não ser mãe. Quando Agar engravidou, o que ela fez? Ela ficou espizinhando a Sara por ter engravidado e ela não. Aí a Sarai foi lá reclamar com Abrão: olha, ela tá, né, fazendo hora com a minha cara porque ela engravidou e eu não consigo engravidar. O que Abrão fez? Lavou as mãos, falou assim: olha, ela é sua serva, faz o que você quiser com ela. Então Sarai começou a maltratar tanto que ela foi e fugiu. Quando ela chegou no deserto, ela se encontrou com um anjo e o anjo perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela falou que estava fugindo da serva, da senhora dela, porque estava sendo muito maltratada. E o anjo falou assim: volte, submeta-se à sua serva, porque o seu filho também vai ser abençoado. E põe o nome dele de Ismael. E assim ela fez. Ela voltou, se submeteu a Sarai e colocou o nome do filho dela de Ismael. Quando a gente vai para o capítulo 17, Abrão já está com 99 anos de idade, e o Senhor apareceu para ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei minha aliança entre mim e você, multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes.
para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abrão: guarde a minha aliança, tanto você quanto seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você. Com todos os descendentes, a aliança terá que ser guardada. Todos o sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Vão ter que fazer cirurgia de fimose, todo mundo a partir dos 8 dias de idade. O que Abraão fez? Ele ouviu isso, ele deu aquela risadinha do tipo, né, eu já sou muito velho e tudo mais, mas mesmo assim ele foi lá e obedeceu. Nessa época, Ismael já tinha 13 anos de idade. Olha bem o tempo que Abraão estava esperando a promessa de vir um filho dele. Ele foi lá, pegou Ismael, pegou todos os servos dele, ele mesmo e todo mundo, circuncidou todo mundo. Mesmo rindo, ele obedeceu a Deus. E isso também é um sinal de fé, né? Porque a gente não sabe de onde que vai sair, como que Deus vai fazer, mas o como não é com a gente, o como é com Deus. A gente só obedece. Nesse dia, Deus mudou o nome de Abrão para Abrão. E o que tem de muito importante nisso? A gente já falou que naquela época os nomes tinham todo um significado, falava do destino da pessoa. E a letra que Deus colocou no nome de Abraão é a letra Rei. E a letra Rei, em hebraico, cada letra significa a própria letra, um número e um conceito, um sentido. A letra Rei é o próprio Espírito de Deus. Foi como se Deus soprasse em Abraão o Espírito dele, e a partir daquele momento eles fizeram uma nova aliança. Da mesma forma, ele mudou o nome de Sarai para Sara. Abraão era pai exaltado, virou pai de multidões. Sarai era minha princesa e passou a ser princesa, ou seja, não era restrito a uma localidade, a uma pessoa, mas ela passou a ser princesa, porque dela sairiam reis, inclusive o rei dos reis. Dela viria a linhagem messiânica, a de Jesus. E aí, ele foi e circuncidou todo mundo. E Ismael tinha 13 anos de idade. No versículo 18, o Senhor apareceu para Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Nesse capítulo do 18, é quando Abraão encontra três anjos, que é como se fosse uma teofania, é a representação do Pai, Filho e do Espírito Santo. E aí ele faz um banquete, ele traz água para lavar os pés, toda uma conjuntura de hospitalidade, que naquela época no Oriente, ser hospitaleiro era uma regra de justiça. Você tinha que tratar um hóspede, um forasteiro, muito bem, melhor do que você tratava a sua família. Se você não fizesse isso, você meio que perdia o status, sabe? Você deixava de ser uma pessoa justa e de boa índole na sociedade. Então era muito importante que se tratasse bem. E foi isso que Abraão fez. Ele foi lá, pegou um novilho, pegou pão, fez, assou e entregou para essas pessoas. Só que essas pessoas, elas estavam ali, essas pessoas, né, esses anjos estavam ali para cumprir o mandado de Deus em relação a Sodoma e Gomorra. E quando eles chegaram lá, Deus falou assim: Abraão foi o cara que eu escolhi, foi o servo que eu escolhi, eu não vou contar para ele o que eu vou fazer, eu vou contar. E aí Abraão começou a debater com Deus. E Abraão foi chato, tá? Nossa, Abraão foi chato. Abraão chegou e falou assim: a acusação contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito. Se corresponde ao que tenho ouvido, eu saberei. Isso foi Deus falando, né, com Abraão. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo junto com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não poupará o lugar por amor aos 50 justos? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirás com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Gente, Abraão continuou: e se tiver 20? Se tiver 40? Se tiver 30? Se tiver... Ele foi descendo. Gente, Deus é muito paciente, né? Mas Abraão, aqui, ele já mostrava o coração de intercessor dele. Lembra que ele teve o nome dele mudado,
Deus soprou o espírito dele dentro e aí o coração de Abraão foi transformado. Ele queria poupar aquela cidade, ele teve misericórdia da cidade. Ele foi insistindo com Deus, ele fez com Deus como faria um advogado, porque ele falou com Deus a partir do caráter de Deus. Ele orou a partir daquilo que Deus era, um Deus justo, que não toma o justo por ímpio e vice-versa. E ele foi falando com Deus. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? E Deus respondeu: por amor aos 20 não a destruirei. E Deus disse ainda: não te ires, mas permita-me falar só mais uma vez, e se apenas 10 forem encontrados? Gente, Abraão foi muito insistente, parecia o burro de Shrek: tá chegando, tá chegando, muito insistente. E ele respondeu: por amor aos 10 não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. O que a gente aprende? Uma coisa que a gente não deve fazer: tentar apressar as promessas de Deus. Por conta de Sarai ter dado a serva dela para Abraão, para tentar, dar uma ajudinha na promessa de Deus, hoje o Oriente Médio vive em guerra. Por quê? Ismael deu origem a 12 tribos, a 12 príncipes. Esses 12 príncipes deram origem à Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Iraque, Kuwait, Emirados Unidos, Omã, Iêmen, todos os que estão em guerra hoje contra Israel. E foi exatamente isso que Deus falou quando o anjo falou com Agar. Ele será contra todos, ele será contra o jumento selvagem, ele vai ser contra todos os irmãos dele. Isso foi a profecia a respeito de Ismael, e não deu outra. Eles estão em guerra até hoje por causa de uma decisão de tentar ajudar a Deus sem Deus ter pedido nada, para fazer nada. Uma outra implicação que nós temos hoje. E eu me perdi nas meus papéis. Mais 2 pontos. O coração intercessor de Abraão, a misericórdia que ele teve, apesar daquela cidade, ele sabia o que acontecia ali, ele foi misericordioso. Ele pensou também em Ló, o sobrinho dele, que já estava morando lá em Sodoma. Então ele teve o cuidado, apesar do sobrinho ter escolhido o caminho dele, ele teve o cuidado de interceder pelo sobrinho dele, ou seja, ele pouparia a cidade inteira por causa do sobrinho dele. Um outro ponto importante é que Deus não precisa da gente para cumprir a promessa dele. Por que será que ele deixou Abraão esperando tantos anos e Sara já não menstruava mais? Ela já era estéril antes, sem menstruar então muito pior. Abraão já estava novinho. Por quê? Porque isso era uma promessa do Senhor. Lembra que eles fizeram lá partir os animais, fizeram aliança, e só Deus passou entre os animais naquela aliança, porque ele é quem sustentava tudo? É a mesma coisa. Aqui ele estava cumprindo a promessa dele. E não era uma promessa que alguém podia falar assim: foi um tratamento que ela fez, foi um milagre da medicina. Não, foi Deus. E assim é na nossa vida. Quando Deus quer fazer, ele faz porque ele pode, no tempo dele. Não da nossa maneira, não do jeito que a gente quer, mas de uma maneira que vai engrandecer o nome dele, porque tudo é por ele e para ele. Para ele são todas as coisas. E quando a promessa é feita por Deus e cumprida por ele, ela não traz dores. É isso que está na palavra. A promessa de Deus não traz dores. Ao passo que a promessa que foi tentada chegar à realização pela via de Agar, traz guerra até hoje para aquele povo. Então, que o Espírito Santo possa trazer revelação ao seu coração daquilo que você está tentando dar uma mãozinha para Deus, e ele está pedindo para você se afastar, e daquilo que é para você fazer, como Abraão foi lá e circuncidou todo mundo porque Deus tinha falado. Ele foi lá e fez, sem questionar. Mesmo que ele tivesse um pouco de dúvida no coração, mesmo que ele tivesse rido, ele foi lá e fez, ele obedeceu. Então, que hoje a gente tenha esse discernimento daquilo que é para a gente abrir mão e daquilo que é para a gente simplesmente obedecer. E a gente se vê amanhã.